Agora as medidas de dispersão, ou seja, eu pretendo indicar o grau de variabilidade de um conjunto de dados. A primeira medida que nós vemos é a amplitude total, que é simbolizada por AT. A amplitude total, o nome já diz. Eu vou pegar a distância entre o maior e o menor valor do conjunto. Por exemplo, para essa amostra de 10 pessoas, onde eu estou considerando as idades, eu tenho como valor máximo 24 anos, valor mínimo de idade 15 anos. Portanto, a amplitude total é 9 anos de idade, ou seja, a distância entre o maior e o menor valor de idade do conjunto. Um dos problemas da amplitude total é o fato de considerar apenas os extremos da distribuição, ou seja, a amplitude total não avalia a dispersão interna do conjunto de dados. E isso pode ser um problema, pois veja os dados a seguir. Eu tenho uma variável y onde não há grau de dispersão. Então, a amplitude total é zero, pois todos os valores são iguais. Já a variável x, a amplitude total é 4. O maior valor é 72, menos o menor que é 68. A amplitude total é igual a 4 unidades. A variável z, onde eu tenho uma dispersão maior, a amplitude total resultou num valor maior também, pois eu tenho 160 como máximo e 5 como mínimo, a amplitude total é igual a 155. Agora note, se eu tiver uma quarta variável, onde eu tenho os mesmos extremos da anterior, porém o padrão do conjunto são de valores baixos, a amplitude total não chega a perceber essa diferença e fica em 155 também. Já o desvio padrão vem justamente como uma medida que não tem o problema da amplitude total, ou seja, a amplitude total considera apenas os extremos. O desvio padrão considera a dispersão entre todos os elementos do conjunto. Da mesma maneira que a média, o desvio padrão recebe dois símbolos onde diferencia a situação amostral da populacional. Desvio padrão para dados amostrais é simbolizado pela letra S. Para dados populacionais, é simbolizado pela letra grega sigma. Aqui estão as fórmulas do desvio padrão. Então, nós temos um conjunto de procedimentos a ser realizados que se torna um pouquinho diferente quando eu tenho dados amostrais ou populacionais. Entre parênteses, eu tenho os desvios dos valores em relação à média do conjunto, que são elevados ao quadrado e somados em seguida. Quando os dados são amostrais, o resultado dessa soma deve ser dividido por n menos 1. Quando os dados são populacionais, o resultado dessa soma deve ser dividido por n. Em ambos os casos, após a divisão, eu devo obter a raiz quadrada do conjunto. Vejamos um exemplo. Aqui eu tenho as idades de um grupo de 10 pessoas. Uma sugestão é que eu já pense em qual deve ser a magnitude do desvio padrão só de olhar para os dados. Notem o seguinte, se em termos de média, o que eu vou ter para esse conjunto? 19 anos. Em relação à à média de 19 anos, como está a dispersão do conjunto? Há ocorrências de 15, onde o desvio em relação a 19 para esse caso é de 4 anos, até 24, onde o desvio é de 6. E há ocorrências de desvios abaixo de 4 a 5 anos. Então, o que o desvio padrão vai indicar é o padrão de desvios em relação a essa média, que eu sei que é maior que zero, porém não pode ultrapassar valor de 4 a 5 anos, que são os desvios máximos do conjunto. Bom, agora eu vou calcular o desvio padrão para esse exemplo de 10 idades. Primeiro passo, então, cálculo da média, que já está aqui, 19 anos. Agora eu vou subtrair em relação à média, a média em cada valor de x. Veja, para o x igual a 15, sendo subtraído da média, eu tenho menos 4. 16 menos a média, menos 3. 17 menos a média que é 19, menos 2. E assim por diante. O próximo passo é pegar cada um desses valores e elevar ao quadrado. Aqui está o resultado. Menos 4 ao quadrado, 16. Menos 3 ao quadrado, 9.
menos 2 ao quadrado, 4, e assim por diante. Então, aqui eu tenho o conjunto de 10 desvios quadrados. O próximo passo é somar esses resultados, que dá 62. Então, 62 eu entendo como a soma dos desvios quadrados. Em seguida, eu devo dividir por n quando os dados forem populacionais, que é o caso desse exemplo. Como n aqui é o número de pessoas, que é 10, eu vou dividir o 62 por 10, que resulta em 6,2. Por último, o que eu devo fazer é tirar a raiz quadrada desse resultado de divisão, na verdade. Então, fazendo a raiz, eu tenho 2,49 anos. Então, para esse conjunto de 10 idades, a média é 19 anos e o desvio padrão 2,49 anos. Então, note que o desvio padrão fica na mesma unidade de medida que a variável original. Outro exemplo. Se eu for calcular o desvio padrão dessas três variáveis aqui, o que é de se esperar? Para a variável y, eu vou esperar uma variabilidade nula, pois todos os valores são iguais. Se eu fizer o cálculo dos desvios em relação à média, que também é 70, todos os desvios são zero, então o padrão de desvios aqui é zero. Já esta variável x, se eu for calcular o desvio padrão, o que eu vou ter, na verdade, são pequenos desvios em relação à média, pois veja, 68 menos a média, que é 70, é menos 2. 69 menos a média, que é 70, é menos 1, e assim por diante. Meu padrão de desvios aqui é baixo. Então, o resultado final de desvio padrão não é zero, porém é um valor próximo de zero. O que falta aqui para calcular o desvio padrão? Bom, eu já tenho os desvios. Preciso elevá-los ao quadrado, que é o que está sendo feito aqui. Então, menos 2 ao quadrado, 4, menos 1 ao quadrado, 1, e assim por diante. Próximo passo é somar esses desvios quadrados. A soma resulta em 10. Dividir essa soma por 5, que é o tamanho, é o número de elementos aqui desta população. Então, 10 sobre 5 igual a 2. E, por fim, tirar a raiz desse resultado da divisão. Resultado final para a variável x, desvio padrão igual a 1,41. Se eu fizer o mesmo procedimento para a variável z, eu vou ter, então, a soma dos desvios quadrados igual a 18.250. Dividido por 5 unidades, eu vou ter 3.650. Tirando a raiz, para esse conjunto que tem uma dispersão muito maior em relação à média, que também é 70, resultado final do desvio padrão, 60,42 anos. Então, note, quando a dispersão aqui eu tenho um exemplo de dispersão nula, desvio padrão é zero. Para esse conjunto, que a média é 70, mas os desvios são baixos, ou seja, são todos valores próximos de 70, desvio padrão também resultou num valor baixo. Já a variável z, que tem uma dispersão muito alta em torno da média, que também é 70, o resultado do desvio padrão, para indicar justamente esse alto grau de variabilidade, é 60,42. Agora eu quero mostrar um exemplo onde os dados já estão agrupados em distribuição de frequências. Então, da mesma maneira que para a média e a mediana, eu não posso esquecer que a minha amostra aqui é de 20, tamanho 20. Então, ao calcular o desvio padrão, é como se eu pensasse assim, eu tenho que calcular o desvio quadrado de 20 observações. A única coisa é que eu não vou fazer os 20 cálculos separadamente, já que eu tenho valores de idades iguais dentro do conjunto. Então, como eu devo fazer? Bom, primeira coisa, calcular a média do conjunto, que nesse caso, para esse exemplo, é 19,6 anos. Calculo, então, os desvios quadrados. Por exemplo, para quem tem 15 anos de idade, eu vou fazer 15 menos a média, que é 19,6, e elevar ao quadrado. Esse resultado fica em 21,16. Esse número, 21,16, é o desvio quadrado de uma ocorrência de 15 anos. O que eu vou observar? Que existem duas pessoas com essa idade de 15 anos. Portanto, esse desvio quadrado de 21,16 deve ser considerado duas vezes, ou seja, resulta na soma de 42,32.
Agora, quando eu penso em alguém com 17 anos, a mesma lógica. Subtraio a média e elevo ao quadrado. Isso é 6,76. Isso corresponde a uma ocorrência de 17 anos. Como existem nessa amostra 5 pessoas com esta idade, esse desvio quadrado deve ser considerado 5 vezes, resultando em 33,8. Faço a mesma coisa para as outras 3 idades, considerando no final as frequências. Então, se eu somar esses resultados já considerando as frequências, eu vou chegar em 174,8. Esse número 174,8, na verdade, corresponde à soma de 20 desvios quadrados. Se eu quero o padrão desses desvios, divido por 20 se os dados fossem populacionais ou por 20 menos 1, seja n menos 1, quando os dados são amostrais, que é esse caso aqui. Então, em vez de dividir por 20, vou dividir por 19. O resultado da divisão é 9,2. Falta, por fim, tirar a raiz. Tirando a raiz, eu chego em 3,03 anos. Portanto, para esse conjunto de 20 pessoas, de amostra de 20 pessoas, a idade média é 19,6 anos, com um desvio padrão de 3,03 anos de idade. Próxima medida, a variância. Na verdade, ela não é uma nova medida. Variância é apenas uma forma diferente de indicar o desvio padrão. Notem que o símbolo da variância para a amostra é o mesmo do desvio padrão, só que indicado que é elevado ao quadrado. Portanto, para obter a variância, basta pegar o resultado do desvio padrão, se ele já estiver disponível, e elevar ao quadrado. Ou, como a fórmula está indicando, tudo o que eu fiz para obter o desvio padrão, antes de tirar a raiz, o resultado que eu tenho é a própria variância. A mesma lógica para a população. O símbolo de variância populacional é sigma elevado ao quadrado. Ou seja, se eu estou calculando o desvio padrão, o resultado que eu tenho antes de tirar a raiz é aquele que se indica a variância do conjunto. Já o coeficiente de variação de Pearson também é uma medida relacionada ao desvio padrão. Ele indica, na verdade, se eu não pensar na fórmula, o coeficiente de variação nada mais é que uma indicação de quanto o desvio padrão vale em percentual da média do conjunto. Se eu fizer uma regra de 3 para calcular esse percentual, eu vou dizer que eu vou pegar o valor do desvio padrão, dividir pela média do conjunto e multiplicar por 100. Apenas isso. Então, repetindo, o coeficiente de variação é a indicação do quanto o desvio padrão vale em percentual da média do conjunto. O coeficiente de variação se aplica em situações que eu quero comparar o grau de variabilidade de duas ou mais variáveis, especialmente se elas tiverem uma unidade de medida diferente. Porque note o seguinte, aqui eu tenho um exemplo que para um grupo de pessoas que tem em média 60 quilos, seu desvio padrão de peso é 4,5. Já as alturas, que tem média 165 centímetros, tem um desvio padrão de 8 centímetros. Se eu quiser comparar o grau de variabilidade dessas duas variáveis, eu tenho tendência a olhar para o desvio padrão e comparar 4,5 com 8 não faz sentido. Por quê? Aqui eu tenho 4,5 quilos e aqui eu tenho 8 centímetros, ou seja, são duas informações que não têm como ser comparadas em magnitude. Então, o que eu faço? Calculo o coeficiente de variação, que é uma medida percentual. Então, para o peso, o coeficiente de variação indica que o desvio padrão vale 7,5% da média, que é de 60 quilos. Já para a altura, o coeficiente de variação indica que o desvio padrão vale 4,85% da média. Portanto, agora sim, para dizer qual dessas duas variáveis tem maior grau de dispersão ou maior grau de variabilidade, eu vou dizer que é a variável peso, pois o seu desvio padrão vale em percentual mais do que a altura em relação à média do próprio conjunto. Bom, com isso vocês têm condições de calcular medidas descritivas, tanto de tendência central
como de dispersão. A melhor forma de fixar este conteúdo é a realização de exercícios de fixação. Bom trabalho a todos!